Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos estudando a 9ª edição de 1991. Pensamento e Vida, lição 18, Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acasalamento, encontra os reflexos de si mesmo. Sociedade. Bem definido por Emmanuel como uma floresta de criações mentais. Por sua vez, quanto mais criações mentais nós criamos, nós proporcionamos, mais conflitos. Se assim direcionarmos as nossas ideias, mais paz, se assim direcionarmos nossas ideias. E dentro da sociedade existem as mentes humanas, cada uma delas irradiando do seu padrão vibratório, seu conjunto de sofrimentos, conflitos e realizações. Já pararam para pensar? Quando se aproxima a meia-noite, que a maioria das pessoas já estão dormindo, o emaranhado de conflitos que buscam soluções durante o sono, ou aqueles que buscam vinganças durante o sono. Sociedade. Quando é que a humanidade aprenderá a viver realmente em sociedade, para edificar a verdadeira paz, o verdadeiro sentimento de amor? Lógico que jamais vamos perder a esperança. Queremos que esse dia chegue. Nesse dia, todos saibam irradiar paz, serenidade e amor. E, acima de tudo, respeito uns pelos outros. Porque assim, conseguiremos estabelecer para nossos corações melhores dias, melhores oportunidades de crescermos em direção ao Pai. Aí dentro dos princípios de ação e reação, funcionam exatos. Assustador. Assustador essa frase porque nós sabemos que nós estamos dentro de um princípio estabelecido pela misericórdia divina, onde começamos a deparar com pessoas sofrendo em condição extrema e pessoas fazendo os outros sofrerem em condição extrema. Aí a Emmanuel nos traz o exato funcionamento da ação e reação, que nos leva a fazer grandes reflexões. Saber que aqueles hoje que fazem outros sofrerem, serão amanhã aqueles que sofrem. Aqueles que sofrerão, aqueles que padecerão o guante de sua própria ignorância, da sua própria imperfeição, da sua própria infelicidade. Por não saberem construir para si mesmo a paz. Porque você tem a oportunidade de escolher fazer sofrer ou aliviar o sofrimento. Deixar as pessoas viverem em perturbação ou educá-las para um mundo melhor. A escolha é de fórum íntimo e é de cada um. O que você quer? O que você quer edificar? O que você quer construir? Onde você quer chegar? As pátrias, grandes matizes do progresso, constituem notáveis fulcros de civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vasto grupo de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, e migrando, muitas vezes, de um país para outro, conforme lhes faça precisa esta ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Quando nós pegamos a população das Américas, entendemos que somos almas refugiadas da África, da Europa, da Ásia, para aprendermos uma nova fase do nosso processo evolutivo.
Porque em cada continente tem seus hábitos, tem suas culturas, tem seus vícios positivos e vícios negativos. Mas quando chega aqui, há uma mescla de sentimentos, há uma mescla de oportunidades, mas a oportunidade de burilar o espírito. Busquemos, meus irmãos, compreender. Busquemos, meus irmãos, valorizar as nossas oportunidades de construir o bem, de edificar a paz. Busquemos as nossas oportunidades de fazermos-nos melhores. Busquemos a oportunidade de construir o nosso mundo íntimo. Busquemos a nossa oportunidade de fazermos-nos melhores. De fazermos-nos pessoas mais justas. De fazermos-nos pessoas mais dedicadas ao bem. Mais construtoras de um mundo mais feliz. Porque depende de nós. Escolhermos o burilamento da nossa consciência pelo trabalho, pela autoeducação, pelo autoaprimoramento, pelo respeito às diferenças, às desigualdades, mas acima de tudo, dentro desse processo de autoeducação, aprendermos a servir, aprendermos a ajudar, aprendermos a ouvir e a falar com amor. Porque o serviço que nós prestamos às comunidades é o alimento da nossa alma que nos impulsionará para um novo estágio de consciência, para um novo estágio de entendimento, de aperfeiçoamento e de crescimento para Deus. Que sejamos sempre a expressão do bem, que sejamos sempre a expressão da construção. A construção da paz, da harmonia, da estabilização de nossos relacionamentos, da paz conjugal, da paz com os filhos, do respeito a todos. Sejamos, meus irmãos, a luz que ilumina o caminho daqueles que estão na escuridão, maior do que a nossa. Porque assim nós estaremos acendendo as luzes da nossa consciência. E o Pai falará mais alto em nossas mentes, impulsionando-nos para dias melhores, para vidas melhores, para oportunidades melhores. Estejamos convictos da nossa necessidade de trabalhar no bem. Porque já não pertencemos mais àquelas castas, as comunidades individualistas. Estamos dentro de uma comunidade onde todos nós somos diferentes, mas temos necessidades semelhantes. E nesse jogo de força vamos trabalhar para fazermos os melhores e para ajudar os outros também a viver melhor. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto de emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que definem por intermédio de breves aprendizados, berço-túmulo, que denominamos existências terrestres. Transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma, e conforme aqueles que hajam assimilado do ambiente em que estagiou. Estamos num lar coletivo, chamado Terra. Depois, esse lar coletivo é subdividido em países, em cidades, em aldeias, em bairros e distritos, cada um construindo suas emoções e seus pensamentos,
E nesse conjunto de ideias, nesse conjunto de sentimentos e pensamentos, estabelecemos fronteiras vibratórias uns com os outros. Porque cada cidade tem seu estilo, tem sua cultura, tem seu jeito de viver. Mas ainda existe uma outra fronteira, a do berço e do túmulo. E essa vai criar as denominadas existências terrenas, onde nós estamos inseridos. Nessa atual existência, para um objetivo maior, de lançar de nós mesmos os nossos defeitos e aprimorarmos as nossas qualidades, fazendo valer tudo aquilo que assimilamos nos ambientes por onde estagiamos, por onde passamos. Nós, brasileiros multirraciais, precisamos aprender a colocar em prática as virtudes enormes que já conquistamos, porque passamos por várias culturas, por várias civilizações. E nesse país abençoado passamos por várias intempéries sociais e econômicas. E somente construindo as bases verdadeiras da paz é que nos impulsionaremos para o estágio de consciência desperta daqueles que já souberam amar e perdoar. Porque atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, empresta ao espírito para a sua execução, para a sua excursão, desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e, bastas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos da reconstrução de nossos destinos. Como estamos aferindo os nossos valores? E nós, para aferirmos nossos valores, é na nossa inter-relação diária que nós vamos estar construindo. Na nossa inter-relação diária que nós vamos estar buscando edificar, buscando fortalecer, buscando construir. E nessas inter-relações diárias de reajustes, reajustar valores da alma. Para não termos que recomeçar o nosso trabalho, para corrigir falhas que deixamos de corrigir nessa oportunidade. Que a nossa próxima existência seja de aferir os valores excelsos da alma, mas que as nossas falhas tenham sido as mínimas possíveis nessa vida, que possamos corrigir a maior parte delas para edificarmos luzes do bem, para que na próxima existência já tenhamos valores suficientes para implementarmos novas caminhadas, novas jornadas em busca de realizações sublimes da alma, em busca de construções para um espírito, em busca de colocarmos em prática os verdadeiros sentimentos que Cristo trouxe para nós, de amar ao próximo como a nós mesmos, de perdoar os que nos ofendem, perdoar os que nos caluniam, e já mesmo de orarmos por todos esses, de sabermos orar pelos inimigos, de sabermos construir as bases verdadeiras do bem, colocando em prática os melhores sentimentos que podemos para construirmos tudo que a misericórdia divina nos permitir construir. Mas construir somente aquilo que vai edificar na nossa alma a luz que iluminará nosso caminho para toda a eternidade. Vamos para essa grande reflexão, meus irmãos. Vamos para esse grande empreendimento. Olhar para dentro do nosso coração e ver quais valores nós construímos para o amanhã. Ver quais valores nós estamos edificando para a próxima reencarnação começarmos com a consciência mais tranquila, porque já fizemos a maior parte do trabalho de realização
de nós mesmos para edificar o amor, a paz, a harmonia entre todos nós. Comecemos hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Mas quanto melhor fizermos hoje, melhor estaremos amanhã. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo e se prevalecerem da galeria social, em que se encastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo, em impactos diretos, os raios de sofrimento que semearam no solo da necessidade alheia. Esse alerta, meus irmãos, que nós estamos lendo, refletindo sobre ele, é de ninguém mais, ninguém menos do que Emmanuel. Alguém que assumiu a responsabilidade pela regeneração da humanidade. Alguém que veio trazer para o mundo princípios básicos de regeneração para o ser humano. Estamos realmente dispostos a empreender esse caminho na direção de nós mesmos? De olhar para dentro de nós e vermos o que eu estou fazendo aqui hoje? Porque ai daqueles que oprimem o próximo para ter apenas a galeria social da ilusória supremacia do ouro. Isso é ilusório, é efêmero. O que vai valer é quanto você volta amanhã. O que você vai estar recolhendo daquilo que você plantou. Você pode passar essa vida toda no regalo dos prazeres do mundo, do ouro farto. Mas se você não oferecer nada para o próximo, se você não oferecer nada de bom para aqueles que te rodeiam, você não faz nada por aqueles que sofrem, recolherá o impacto direto dos raios do sofrimento que você semeou. Pobre humanidade que ainda não despertou para essa verdade. Pobre humanidade que enclausura-se na penumbra do egoísmo, que deixa de ver a luz do altruísmo irradiando, iluminando caminhos redentores para todos nós. Chegou o momento da grande reflexão. Chegou o momento que nós temos que parar e olhar com a mente, mas uma mente que sabe ouvir o coração, para que a transcendência de todos os nossos sentimentos nos impulsione para as verdadeiras realizações da alma. Para que a caridade, a solidariedade, a compaixão esteja sempre em nós, para podermos estender a mão pelos que choram, para podermos exalar um bom sentimento por aqueles que sofrem. E por termos a coragem de começarmos a servir ao Pai, oferecendo aos que sofrem, nem que seja uma migalha de pão, nem que seja uma palavra assim, Deus te proteja, Deus te ama. Nós temos que começar, porque começando com as pequenas ações, que teremos coragem de fazer as grandes. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social o verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. É o que nós vemos. Mentes atormentadas que atraem. Aliás, mentes culpadas que atraem. E mentes atormentadas que executam. Porque ainda não souberam exercer o perdão recíproco. Não souberam perdoar a si mesmo, quem mais vão perdoar o próximo? Aqueles que cometeram erros e se autoenclausuram no remorso, na culpa, mesmo que ele nem perceba,
ele começa a atrair os mecanismos divinos da reparação. Aprendam a abandonar o ódio e a vingança. Aprendam a cultivar o amor, a paz, a fraternidade, a confraternização, a compaixão. Porque aí o crime se afasta do seu caminho, se afasta dos seus horizontes. Porque caso seja trilhado um caminho diferente desse, o processo de delinquência instala-se em sua alma, de alguma forma, a te corrigir pelos guantes da dor, aquilo que poderia ser aliviado, até mesmo pelas lágrimas, mas alimentadas pelo amor, amenizadas pelo amor, iluminadas pelo amor. Procuremos então, meus irmãos, a trabalhar o sentimento de amor e de paz, ao sentimento de amor e compaixão por os que choram e sofrem, porque somente assim edificaremos as bases sagradas de uma manhã melhor para todos nós que já aprendemos que a melhor forma de vivermos é procurarmos praticar o Evangelho na medida de nossas forças, mas que possamos fazer dessas ações do bem um exercício constante na academia da caridade, para que cada dia possamos oferecer um pouco mais de nós mesmos pelos que sofrem, para os que sofrem. E podemos, assim, termos condições de edificar as bases sagradas do bem, do amor e da caridade legítima. Sociedades que ontem escravizavam o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram à terra em que se lhes situavam o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos dos povos humildes e inermes, neles renascem como rebento do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram e depredaram. Meus irmãos, esse alerta é muito complexo para alguns corações, mas é muito sério para aqueles que já entenderam o tamanho do comprometimento que assumimos perante as leis divinas, como invadimos a liberdade do outro. Quando nos apossamos dos bens alheios, nós vamos ter que reparar. Nós vamos ter que reconstruir. E aí, você que hoje está na área do conforto de ser aquele que usufrui dos bens alheios, amanhã será você a estar no campo do sofrimento, da expoliação. Ou nem passe por isso, mas não terás, às vezes, nem mesmo necessário. Precisará da caridade alheia, precisará da compaixão alheia. E se você não exalou compaixão, não exalou, nunca fez uma boa caridade, terá dificuldade de consegui-la. Por isso nós vemos a Terra cheia de contrastes. Por isso nós vemos na nossa sociedade tantos contrastes. E por isso a espiritualidade, que conforme Kardec nos deixa no livro dos médiuns, que eles associam-se a nós para impulsionar os homens para a melhoria ética e moral. É por isso que eles nos trazem essas informações sublimes, que nos impulsionam para os verdadeiros sentimentos que devemos cultivar, para os verdadeiros sentimentos que devemos colocar em nossos corações, na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo de luz, de fraternidade e de paz. Se você algum dia, no seu passado, teve a infelicidade de interferir no processo evolutivo dos povos, roubando-lhes as terras e as oportunidades de crescer dentro do processo que eles tinham, procure refazer. Refazer-se primeiramente a si mesmo,
e depois procurar trabalhar pelo aperfeiçoamento daqueles que vocês depredaram. Portanto, não tente depredar nada, apenas construir com base na paz e na fraternidade, seguindo o exemplo, por exemplo, de Gandhi. Esse grande trabalhador divino que veio ao mundo nos dá uma lição de como conquistar a nossa paz íntima para conquistarmos o direito de sermos reconhecidos como trabalhadores do bem, como apóstolos do bem, como obreiros do bem. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor, voltam à pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Se antes Emmanuel nos fala dos roubos das terras, das riquezas, aqui ele nos mostra uma das ações mais hediondas dos seres humanos, o racismo. E quanto mais racista for a pessoa, mais ele assina com letras garrafais: eu quero passar pela expiação de estar na raça que eu detesto. Porque nós seremos atraídos pelo aquilo que nós precisamos para melhorarmos-nos. E como só a experiência nos dá consciência, passaremos pela experiência de estarmos na raça que detestamos. Nas condições talvez mais miseráveis. Para sentirmos na pele o quanto é ruim ser racista. Portanto, não basta hoje apenas falar que não é racista. É necessário hoje introduzir os melhores sentimentos em nosso coração, a favor de todas as raças. Aprendemos a admirar os valores que cada uma já adquiriu. Porque senão, nós estaremos sendo os artífices que nos colocarão onde precisamos estar para desenvolvermos em nós mesmos os melhores sentimentos. O melhor conscientização de que todos somos irmãos. Essa é a grande necessidade de todos nós. Citadinos aristocráticos, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo do cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutros tempos, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Se hoje você está nas avenidas suntuosas da vida, não vire as costas pelos que sofrem nos bairros mais sórdidos, mais desprovidos de todos os bens. Pelo contrário, abra bem os teus olhos. Procure desenvolver os melhores sentimentos por esses irmãos. E, logicamente, se já te sobram algumas migalhas, compartilhe. Mas se te sobra muito, faça o máximo possível para ajudar a amenizar o sofrimento desses nossos irmãos que estão na área de sofrimento, que estão no momento resgatando o seu passado culposo. Mas no momento que nós façamos a caridade, despertamos neles novos raios de luz, para entenderem a importância de fazer o bem, para entenderem a oportunidade de serem menos violentos, de agirem com menos revolta, caso exista esses sentimentos em seus corações. E em todos eles amplia-se o sentimento de compreensão, de compaixão. E quanto mais você, que hoje tem posses materiais, oferecer àqueles que menos têm, mais você conquistará para si mesmo, para proteger-se de si mesmo em futuras reencarnações.
Você pode até alegar que não acredita em nada disso, mas tenha certeza que existe uma justiça que jamais você poderá suborná-la, que se chama justiça divina e está inscrita em nossa consciência. E é ela que nos impulsionará para o Pai. É ela que nos impulsionará para as realizações do bem. É ela que nos dará o norte, que seguiremos automaticamente em busca da reparação de todos os nossos atos nocivos. Mas também essa consciência que nos dará o norte de realizações sublimes quando estamos quitados com as nossas dívidas do passado. O benefício da luz ou o sofrimento das trevas está dentro do nosso próprio coração. Como nós vamos conduzir nas avenidas que a vida nos oferece? Porque em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Do espírito em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhe os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo da planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Ó sublimes palavras! Ó sublimes luzes para as nossas almas! Afugentai-vos das planícies das facilidades. E mesmo que elas chegam à sua vida, por acréscimo da misericórdia divina, saiba que você pode fazer a sua alma ascender ao mundo de luz, fazendo a caridade, fazendo o bem, construindo e edificando bases para um mundo melhor, construindo e edificando as bases do amor, para edificar os verdadeiros sentimentos da alma, para edificar os verdadeiros sentimentos que nos levarão a nos aproximar do Pai. Saiba, se o seu pomar está repleto de frutos que você pôde plantar com sabedoria no passado, você pode perdê-los se você não souber compartilhar pelo menos uma parte desses frutos, com aqueles que ainda nem sabem plantar a árvore que irá lhe saciar a fome no futuro. Meus irmãos, esse convite de Emmanuel é sublime para nossas almas. Esse convite do Emmanuel é sublime para a nossa existência. Porque ele fala aos nossos corações. Ele nos dá a oportunidade de fazermos essa reflexão hoje. E é fazendo essa reflexão hoje que conquistaremos o nosso amanhã. Desde que saiamos do campo das reflexões mentais e passamos para o campo do trabalho das realizações. Pensamento e vida. Sublime luz para nosso caminhar. Pensamento e vida. Sublime luz a iluminar nossa alma para as reflexões necessárias ao processo de nossa evolução, ao processo do nosso aperfeiçoamento íntimo. Pensamento e vida. Luz que nos ilumina, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos conduz ao mundo de luz, de realização, de amor e de paz. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre.